abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 1. Já vou terminar, amém? Em alta voz, bom som, definição, leia com muito ânimo, fé e determinação. O que está escrito aí? De novo. Discípulo é um seguidor. Aqueles que estavam seguindo a Jesus na sua missão, ele chamou a eles e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Quando você vê falar sobre espíritos imundos, é às vezes aquilo que muitos evitam falar: demônios, espíritos malignos, forças diabólicas que trabalham na vida do ser humano. Ô, pastor, por que até então ninguém fazia esse tipo de trabalho e Jesus que vem fazendo isso numa larga escala? Porque se você pegar, por exemplo, um pouco atrás, você vai ver algumas coisas e você vai ver que apesar de não aparecer esses nomes de espíritos imundos ou demônios ou Satanás propriamente, ele aparece muito pouco, principalmente, por exemplo, no livro de Jó, você vai fazer menção dele e daquilo que ele conseguiu fazer, né? Matar, destruir, causar destruição na família de Jó, colocar doenças, enfermidades, levar à falência. Em outras palavras, aquilo sempre existiu, nunca deixou de existir, não. O negócio é que ganhou uma proporção tão grande, principalmente nas proximidades da vinda de Jesus, como também quando chegar próximo à volta de Jesus, você vai saber por uma coisa, nesse sentido, que vai crescer a oposição demoníaca de forma mais escalada. O próprio Senhor Jesus, eu estou falando isso, não estou falando baseado em minha tese, não, que Jesus disse que quando, por ocasião da sua volta, seria como nos dias de Noé. Como é que havia nos dias de Noé? Como é que era a atuação, por exemplo, nos tempos de Noé? Como é que eram as coisas? E aquilo diminuiu por quê? Porque toda a humanidade foi o quê? Então, a atividade demoníaca perdeu aquilo pelo qual eles se moviam e agiam. Como levou um tempo para que outras pessoas passassem a ceder e a se tornarem objetos de uso dessas forças, elas levaram mais tempo para espalhar, né? Até porque você vem, por exemplo, causa uma destruição numa escala daquela maneira, e as pessoas, então, passaram a ter um certo temor. Olha, se a gente pisar na bola, vai vir aí um juízo, vai vir aí uma destruição e nós estamos numa roubada. Então, vamos tentar manter a paz, manter as coisas, vamos tentar levar a vida direito, andar corretamente. Porque, irmão, aonde é que os demônios pretendem e onde que eles alojam, onde eles gostam de viver, onde eles gostam de estar na vida do homem, se eles alcançarem o objetivo deles, eles não se importam em matar as pessoas, não. Porque quando a gente pega, por exemplo,
aquele texto lá de João 10, que muitos dizem que o diabo veio para roubar, matar. Se você for ver ali, Jesus não estava falando de demônio. Ele estava falando de outras coisas, né? O pessoal pega aquele texto, não, o diabo veio roubar, matar. Claro, ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas, às vezes, a intenção dele não é tanto destruir a pessoa automaticamente, pegar ela e até porque Deus nos fez de uma forma tão perfeita que ele tem dificuldade para poder fazer isso. E graças a Deus por isso. Né? E bendito seja Jesus que Pedro falou, ao qual resistir firme na fé. Ele pode ser superado, ele pode ser rejeitado, ele pode ser vencido quando a gente usa a fé contra ele. Então, o que eu preciso, por exemplo, evitar? E por que os demônios acharam, por exemplo, a oportunidade? Paulo diz assim, não deis lugar a quem? Qual é o lugar pretendido dele? Já que eu toquei no assunto, não dei a resposta. Hã? Quer ver? Quer ver uma coisa? Quando você vê, por exemplo, pessoas assim acometidas de determinados tipos de problemas, às vezes o problema não é aquilo que está aparente. O problema é outro. Por exemplo, lembra de Lucas 13, aquela mulher que Jesus disse que ela era filha de quem? E há quanto tempo ela estava presa? 18 anos. E o que prendia ela? Um espírito de enfermidade. Agora me explica, se ela era filha de Abraão, ela era da fé. Se ela era da fé, por que ela estava presa? Já parou para você pensar? E onde é que Satanás prendia ela? Para manter ela escravizada, presa por aquela doença. Onde é que ele agia? É no mesmo lugar que ele age, na minha vida e na sua, se ele tiver oportunidade. Qual? Seu pensamento, seu entendimento. Em outras palavras, seu conhecimento. Se o seu conhecimento é deturpado, a mulher não era filha de Abraão? E por que estava presa? Se ela era de Deus, se ela era cristã, se fosse hoje seria uma cristã, ela era uma boa judia, por que ela estava presa? Se ela não pecava, se ela não fazia coisas erradas, por que Satanás? Porque, por exemplo, a maior parte dos crentes, principalmente pregadores, eles afirmam, por exemplo, para as pessoas que se elas estão doentes é porque tem demônio. Bom, talvez você, por exemplo, que está aqui comigo hoje, você tem doenças. Talvez alguém já botou a mão na sua cabeça, orou em você e demônio manifestou. Por quê? E se era demônio, por que quando ora ele não sai? Porque muitas vezes o demônio ele não está te possuindo, mas ele está te prendendo. Através de quê? Vamos pegar aqui, vamos por partes. Quando Paulo diz em Romanos 12, versículo de número 2, ele afirma assim dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando de transformar o quê? Entendimento. Para que experimenteis, a partir da transformação, é que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a partir daí que eu vou
experimentar. Se a minha mente não for transformada, eu posso ser um crente, mas não viverei e desfrutarei de coisas boas, de coisas agradáveis, e não estarei dentro da vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque no meu entendimento, Satanás distorce, como mais ou menos assim. Por exemplo, quando o Senhor Deus chega lá no Éden um certo dia, os rabinos dizem que foi no mesmo dia que Deus criou o homem que Adão pecou. Mas é meio complicado. Mas eles falam, né? Mas a Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia para estar com o homem. Então, né, ou a gente tem uma informação errada ali, ou então alguém tá meio equivocado nesse negócio aí. Mas vamos lá, não interessa quanto tempo foi. O que interessa é o que ele fez. Então, em Gênesis 3:9, Deus aparece e faz uma pergunta: Adão, onde estás? O que Deus está perguntando a Adão? Onde estás? Se alguém ligasse para você e te perguntasse agora aí no seu celular, onde você está? Qual seria a sua resposta? Estou aqui na 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. Não deveria ser essa a sua resposta? Não seria essa a resposta que você deveria dar? Por que Adão não respondeu o que Deus perguntou? Mas ele deu uma resposta. Qual foi a resposta que ele deu? Ele disse: eu ouvi tua voz soar no jardim e temi. Mas por que das outras vezes ele ouvia e ele não tinha medo? Como é que agora, né? E ele descobriu que ele estava nu e ele precisava se esconder? Ele está respondendo a pergunta que Deus fez? Não, mas ele está dando respostas. Mas Deus perguntou a ele sobre isso? Já viu aquelas pessoas? Eu gostava, por exemplo, de um debate, tinha uns políticos legais. Tinha um homem chamado Leonel Brizola, por exemplo. Aí os repórteres chegavam e falavam assim: mas governador, os CIEPs estão caindo porque a construção não foi de boa qualidade. Você precisa entender que a linha vermelha foi a salvação do Rio de Janeiro. Governador, mas o CIEP, e nós vamos construir a linha amarela, que vai dar maior mobilidade. Ele nunca respondia o que ele sempre estava respondendo, mas não o que o repórter queria. Ou o entrevistador, né? Ou lá no debate. O cara tá falando com ele de cabelo, ele está falando da unha. Ele está dando a resposta, mas a resposta que ele quer. Era uma figura, Leonel Brizola. Eu gostava pra caramba de ver assim. Só Jesus na causa, né, irmão? Tem que rir. Aí parece uns hoje que tenta responder e não consegue responder porque não tem resposta. Mas deixa para lá, pula essa parte que às vezes as pessoas não estão muito ligadas nesse negócio, não. Mas você chega assim para o seu marido: por que você chegou agora? Ele não te dá a resposta, mas ele fala alguma coisa. O que Deus queria, por exemplo, era que Adão respondesse o que levou ele a temer, o que levou ele a ficar nu, o que levou ele a se esconder. Não é o que ele está respondendo. Então você está vendo, por exemplo, onde é que Satanás desvirtuou a cabeça de Adão? Porque, meu irmão, se você não chegar até onde ele está escondido, e ele esconde nas prisões da minha alma, da sua alma, que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aonde ele se esconde para manter a gente preso. Existem pessoas, por exemplo, que... Vou te contar uma história, eu vou contar assim, eu vou usar aqui uma ilustração, mas foi uma história real, sabe?
Duas pessoas da igreja, de onde eu fui pastor lá em Frei Inocêncio, Minas Gerais, Venda Nova, Duque de Caxias, Belém do Pará e Cuiabá. Né? Deve ter acontecido num desses lugares. Uma jovem chegou comigo e ela namorava com um camarada e eles terminaram. E ela chegou comigo com, assim, triste, consciência doendo de umas coisas que eles fizeram. E ela me contou. Ela foi e falou: pastor, nós caímos em pecado e tal, prostituímos. E lá na igreja, então sempre lá na igreja. E nós prostituímos e tudo. E eu fiquei muito mal com isso. Eu vinha na igreja, tomava Santa Ceia, mantinha aquela aparência de crente, mas vivendo um pecado terrível. Mas eu queria contar isso para o senhor, que eu quero me limpar disso, que eu quero levantar minha cabeça e caminhar com Jesus agora na santidade. Aí eu orei por ela, preguei para ela e ela foi embora. Passou 3 anos. Esse camarada chegou comigo e disse assim: pastor, eu queria conversar com o senhor em particular, mas é uma coisa séria. Eu queria falar com o senhor em particular. Ele: tá bom, vão lá na minha sala. Chegou lá na minha sala e falou assim: pastor, que eu não sei nem por onde começar, sabe? Que é uma coisa assim que já tem alguns anos, umas besteiras que eu fiz. Eu falei assim: por acaso, é de quando você namorava? Ele falou: é que você caiu com a fulana em pecado e você prostituiu com ela? Mas pastor, o senhor sabia? Sabia. E por que o senhor não me falou nada? Eu falei: porque eu queria saber até quando você ia ficar preso nisso daí. O que Deus queria levar Adão a fazer? Se livrar da condenação, da culpa a qual Satanás ia impor nele. Diz alguns, por exemplo, que a gente ouve por aí, que durante 30 anos Adão não teve reação para nada depois que ele foi expulso do jardim, porque ele tentava voltar de toda forma e ele sabia quanto aquilo custou para ele, o que ele perdeu só depois que ele foi expulso de lá. Deus sabia que isso ia acontecer. O que Deus queria fazer com Adão? Soltar ele. Se ele fosse sair do jardim, mas ele saía livre. Mas Adão quis resolver o problema. É onde Satanás, irmão. Satanás, ele quer que você sinta que você está bem, quando na verdade você não está. E ele está lá por baixo do que você sente, por baixo do que você pensa, por baixo do que faz você temer, ser inseguro, faz você se sentir desqualificado, faz você se esconder das coisas as quais você tem capacidade para resolver, mas você se esconde daquilo. Você não quer assumir responsabilidade. Por quê? Porque você acha que você vai falhar. Isso é a síndrome de quem não tem segurança na vida. E aí tem demônios por baixo daquilo, fazendo você se sentir uma pessoa incapaz, porque Deus não criou ninguém para ser incapacitado. Pelo contrário. Ele capacitou a todos nós, desde o ventre da nossa mãe. Nascemos para sermos campeões. Nós não nascemos para ser escravos, nós nascemos para sermos livres. Nós nascemos para ser luz do mundo, nós nascemos para ser sal da terra. Nós não nascemos para ser escravo do pecado, nós não nascemos para sermos escravos do vício, nós não nascemos para ser escravo das doenças, nós não nascemos para sermos presos e oprimidos pelo mal. Para você ter certeza, deixa eu terminar aqui, versículo 11, coloca aí, Aguinaldo, para mim, por favor. E Deus disse: quem te mostrou, a segunda pergunta, quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comeste? Deus está perguntando: comeu ou não comeu? Como é que você sabe que você está nu? Antes você não sabia? Como é que agora você sabe? Falar nisso, irmão, eu estou com uma mensagem sobre vestes. Não sei quando eu vou pregar, mas olha, vai ser uma benção, viu? Baseado nisso daí, ó.
E Deus me deu essa mensagem fazendo esteira lá na academia. Sem veste, né? Para muitos. Pastor, você está na academia? Melhor que estar lá do que comendo, irmão, engordando. Mas vamos... Deus disse assim, ó. Quem te mostrou que tu estava nu? Você comeu? Então Deus fez duas perguntas. Quem mostrou e se comeu? Qual foi a resposta de Adão? Qual foi a resposta? A mulher que me destes por companheira, ela me deu. Deus está perguntando assim: você comeu? Quem? Quem foi que mostrou ele que ele estava nu? Foi a mulher? Ele sabia porque ele estava nu, mas ele respondeu: não existe meias verdades nem meias mentiras. Ou é mentira ou é verdade. Mas Satanás às vezes gosta de trabalhar com a verdade para levar a pessoa a viver a mentira. Mas depois, o dia que eu falar sobre as vestes, eu vou explicar isso. Mas vamos lá. Mas vamos dar uma volta aqui, que eu quero mostrar para você onde é que Adão ficou preso. Que Adão não manifestou, porque se Adão tivesse possuído, irmão, Deus colocaria as mãos nele lá, ou então fazia assim, ó, saía dali, se aquele cara pega o paletó, joga no cara, o cara cai. Mas se Deus desse só um sopro, Adão saía dando pirueta, né? Deus faria a libertação dele na hora. O problema é que o diabo não entrou na vida de Adão possuindo o corpo dele. O diabo entrou na vida de Adão controlando o pensamento dele. Você pensa que você é, mas você não é o que você nem pensa. Já viu quando Tiago falou isso? Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. A pessoa pensa. Ela pensa que ela está salva, ela pensa que ela é crente, e Satanás quer que você tenha sensações mesmo. Mas você não tem a realidade disso. Por isso, Paulo fala, por exemplo, para mim entrar aqui depois em Mateus 10, Paulo fala, por exemplo, com o povo de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia, que é luta, que é batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do quê? Das fortalezas, que são cadeias, prisões. E aquela da qual de segurança máxima que não tem como o cara fugir. Não é eu quero de Mossoró que se fugir, não, irmão. É um negócio que não sai mesmo. Né? Que o camarada não tem como sair daquilo dali. Então a Bíblia está dizendo que nós temos armas que não são carnais, que são poderosas para destruir essas fortalezas espirituais que controlam e dominam a vida do ser humano. Versículo de número 5. Destruindo o quê? Os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então veja aí, ó. Aonde é que ele vai controlar, irmão? Aonde que ele controla? O que ele vai colocar a pessoa contra? O conhecimento de Deus. Ele não vai deixar eu agir como Deus me orienta. Mas vai dar certo porque Deus é bom e eu vou conseguir. Isto é incrível, Silvio. Lombardi. Pois é. Tem gente que pensa que mesmo, né, o demônio coloca, irmão. Ele não falou para Eva que se ela comesse, ela ficaria igual a Deus? Ela ficou? Nem no jardim ela ficou, irmão. E ela não chegou com essa proposta para Adão, então nós podemos dizer a mesma coisa. Adão não comeu naquela proposta que eles ficariam iguais? Iguais eles eram, irmão. O que eles queriam ficar era não depender de Deus e não ter que obedecer a Ele e poder ter uma vida própria.
O que o diabo quer é que você não dependa de Deus, mas você esteja na igreja dele, que você ore a ele, que você trabalhe para ele, mas você não obedeça a ele. Os crentes dizem, por que eu tenho que fazer isso? Não tem que fazer nada não, irmão. Faça o que o capeta quer. Por que eu tenho que ser isso? Você não tem que ser nada. Mas por que a gente questiona as coisas de Deus? A gente questiona as coisas de Deus porque Satanás se levanta contra ela. Porque ele quer entrar no meu conhecimento, desvirtuar ele, conturbar o meu conhecimento, para que eu não obedeça a Cristo, embora eu espere ou queira ser abençoado por ele. Em suma, vou ficar preso, professando, afirmando, confessando, falando dentro da casa de Deus, como estava aquela mulher, filha de Abraão, dentro da sinagoga e oprimida, presa por Satanás durante 18 anos, sem poder endireitar o que ela queria endireitar, mas não podia. É assim que também Satanás trabalhou, não só na vida daquela mulher, mas na vida da humanidade de modo geral e na vida do próprio povo judeu, que era para ser luz para as nações e exemplo para as outras nações, mas eles mesmos foram apanhados apenas nos pensamentos e viviam apenas nos rituais e não na obediência voluntária de uma fé em Deus, mas apenas obedecendo naquilo que pode me favorecer alguma coisa. Não naquilo que Deus me pede de uma forma voluntária, porque a obediência não pode ser cega. A obediência, né, ela é uma demonstração de fé, porque se eu tenho fé, eu vou obedecer. Se eu não obedeço, é porque eu não tenho fé. Não, pastor, que eu não sou otário, eu não vou me submeter a qualquer coisa, a quem quer que queira me controlar ou me dominar. Não, irmão. Você não tem que submeter, né, as coisas ou pessoas ou a Deus desta forma. Deus quer que você entenda, porque você entendendo, você vai obedecer de uma forma voluntária, sabendo que o maior benefício ao submeter é seu e não de Deus. Por quê? Porque, irmão, Deus está precisando ficar liberto? Deus está precisando do nosso dinheiro, embora o pastor pede dinheiro na igreja? Deus está precisando do meu dinheiro, do seu, irmão? Deus está precisando ser curado, irmão? Deus está precisando de paz, né? Ele está precisando de paz, ele está meio perturbado. Tá não? Quem é que está precisando, irmão, destas coisas? Somos nós. Como é que nós vamos adquirir? Vamos na igreja fazer oração? Não, filho. Quantos estão fazendo oração e não tem? Como no tempo do povo de Israel, a mente deles cafinfada lá no pecado, presa lá em sentimentos, revoltas. Agora você imagina uma coisa. Vamos pegar aqui um pouco. Já pensou a época que Jesus veio? Ó, como é que os demônios multiplicaram, irmão. O que alimenta a formiga? O melhor alimento de formiga, qual é? Mel, açúcar, doce. Põe lá, elas aparecem, irmão, não sei de onde. Eu morei uma vez no 15º andar num edifício, aí você deixava mel lá na pia, aparecia formiga. De onde que esses bichos vêm? 15º andar, irmão, tem formiga lá em cima. Pelo amor de Deus, nem eu tinha uma dificuldade para subir naquele negócio. Mas as formigas estavam lá, né? Isso aí você veja bem. O que alimenta demônios? O que alimenta demônios é ignorância. O meu povo sofre porque faltou o quê?
Então, pera lá. Vamos devagar, que o santo é de barro, né? Vamos lá. Veja bem. Nos tempos de Jesus, Israel virou colônia de Roma. Quando alguém não pagava o imposto, o que os caras faziam? Tomavam o que o cara tinha, expulsava ele da casa, o sujeito saía com chinelo, uma roupa, ia viver na rua. A pessoa doente não tinha um hospital para se tratar, não tinha uma casa de alguém para poder chegar ali e abrigar, era enviado para fora. Quando alguém desobedecia, não foi Jesus o primeiro que se crucificaram, era costume deles até crucificar as pessoas que tentavam argumentar. Você não vê, por exemplo, hoje, cuidado com as suas opiniões, você pode ser preso. Não fala nada, não, irmão, fica calado. E as pessoas ficam, às vezes, controladas pelo medo de falar. Tem hora que, às vezes, eu estou assistindo assim, certos jornalistas assim, que não estão muito badalados, eles dizem assim, é porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Porque as palavras nossas hoje, elas estão sendo pesadas e tal. Você imagina naquele tempo, você não podia ter opinião, a espada romana, chegava lá, o camarada cortava o pescoço do seu filho na sua frente, se você levantasse, rasgava seu intestino lá, jogava a barriga para fora, rebentava você, levava você, prendia você, que você era tratado como um cachorro. Como é que fica o emocional de uma pessoa dessa? Só da raiva, do ódio, da revolta, da indignação. Então tem todo o alimento que os demônios mais gostam. Por que cresceu e aumentou tanto o número de demônios a ponto de Jesus ter que convocar alguém para poder ajudar naquela missão, para poder libertar aquelas pessoas, para que os demônios fossem combatidos e não apenas esperasse que as pessoas chegassem até buscar essa ajuda. Se você quer acreditar, acredite. Se você não quer acreditar, é um direito seu. Se você acreditar, os demônios existem. Se você não acreditar, eles existem do mesmo jeito. E eles estão aí. Fazendo o quê? Trabalhando contra a vida humana para prender, deter as pessoas, impedir elas de serem livres, de serem felizes, impedir elas de se realizarem na vida, fazer com que elas sofram e sejam destruídas moralmente, emocionalmente, na família, expor a pessoa à vergonha, ao ridículo, ao desprezo, à rejeição e a tantas coisas. Você já viu gente rejeitada, como é que a pessoa é? Já viu gente que foi abandonada, gente que sofreu uma violência, você já viu? Aí você fala assim, mas fulano tem tanto tempo. Mas, querido, o pensamento da pessoa, a alma da pessoa está marcada, ela está presa por aquele sentimento que doeu nela. A ferida cicatrizou, mas a alma dela está presa. É por isso que tinha tanto demônio, meu irmão. Por causa do sofrimento, porque o que alimenta os demônios é o sofrimento das pessoas. Isso vai alimentar eles, porque com o sofrimento, a perspectiva, por exemplo, da pessoa fazer coisa errada é muito maior do que quando você não está sofrendo. Porque quando você está sofrendo, você está alegre, você está contente, você vai curtir. Mas quando você está sofrendo, você fica amargurado, você critica, você fala mal, você culpa os outros, você agride os outros com palavras, você fica violento, tem hora que você fica assim, até assustado com você mesmo, que aquilo não era seu. Você diz assim, gente, estou precisando me controlar, eu não sou assim não. Né? Por quê? Porque ali você está sendo tomado por aquela coisa que está vindo de fora e controlando o que você sente, o que você pensa, o que você imagina. Aquilo ali está te dominando, como foi naquele tempo. Por isso Jesus chama os 12 e diz para eles, eu quero que vocês vá e expulsem os demônios.
Interessante. O que é para expulsar os demônios ou os espíritos imundos? A palavra expulsar não é só você dar ordens. Eu repreendo, eu determino, sai! A palavra expulsar é você forçar a saída. Um furúnculo, por exemplo. Alguém aqui já teve furúnculo? Ou já viu alguém com isso? Aí o que teve que fazer? Doeu, mas teve que expulsar ele, né? Teve que tirar ele para fora. Espremer até sair. E limpar para sarar. Senão aquela infecção vai estar lá o tempo todo. A mesma coisa é os demônios. Às vezes você vai ter que forçar a saída daquele sentimento de revolta, de mágoa, de ódio, chateação, vergonha, medo. Você vai ter que forçar aquilo dali. E aí você vê Jesus falando assim, e curar de toda enfermidade e todo mal. Existem doenças que não estão ligadas a demônios. Você pode, por exemplo, não ter um demônio na sua vida, mas ter uma doença. Você pode, por exemplo, às vezes, ter o demônio e não tem doença nenhuma, não. Mas sua vida financeira não sai, nem mais R$2 vem. Nada do que você faz dá certo. Eu conheci pessoas que, como diz na Bahia, né? Está igual um coco da Bahia, são, inteirinho, durinho. Mas, irmão, a vida da pessoa não anda em certas áreas. Às vezes a pessoa, por exemplo, hoje uma senhora, eu até estava procurando por ela aqui, que eu tinha uns tempos que eu não via ela, e senti falta dela hoje de manhã, e eu estava contando a história dela, porque essa senhora, em 2018, quando eu cheguei para cá, ela estava lá em Belém. Ela foi para lá em 2000. Na verdade, ela foi para Redenção. De Redenção, ela foi para Belém. E lá em Belém, ela encontrou um cara num bairro chamado Icoraci, onde nós temos uma igreja. E lá também tem um peixe muito gostoso. Lá na orla de Icoraci tem muita peixaria. O negócio lá é muito, muito bom. De vez em quando eu ia lá. Não ia muito não, porque eu não podia estar indo, né? Mas bem legal o bairro lá de Icoaraci. E essa senhora encontrou um cara lá, e o cara virou para ela e falou assim, Deus falou para a senhora voltar para Cuiabá, porque ele já enviou alguém que vai te ajudar lá. Ué, eu estava lá. Por que Deus não mandou me procurar lá, né? Mas ela não foi lá para procurar nada não, tá? Ela foi para lá que ela estava resolvendo assuntos da vida dela. E aí eu cheguei aqui, ela veio assistir uma reunião aqui comigo. E quando ela me viu, ela falou assim, esse gordinho aí vai conseguir resolver meu problema? Aí ela pegou, me procurou depois do culto, eu fui conversar com ela. Ela me contou a situação dela, os problemas dela, a luta dela, a situação da família dela. Irmão, era só problema a vida da mulher. Coitada, como ela sofreu. E aí começou o problema dela, a libertação dela, né? Há um dia, eu estava viajando, ela viajou, foi para Tocantins, eu estava aqui para o interior do estado, que eu fui fazer umas igrejas, eu estava lá em Sapezal. 11 horas da noite, meu telefone ligou, meu telefone tocou. Eu atendi. Não foi 11, não. Acho que foi na parte da tarde, não foi essa hora, não. Eu falei assim, irmã, eu estou aqui numa reunião, assim que eu terminar a reunião, eu ligo para a senhora. Ela falou assim, duvido que ele ligue. Ele falou isso para me enrolar. Eu nunca mais piso meus pés na igreja. Terminei a reunião, cheguei no hotel, liguei para ela. Eu liguei para ela, pastor, eu achei que o senhor nem fosse ligar, pastor, porque eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu falei, irmã, vou fazer uma oração para a senhora. Eu fiz a oração, resolveu o problema todo, ela voltou de lá. Quando ela voltou de lá, eu ainda continuei nas campanhas. Aí
eu falei para ela, só procura o pastor Daniel lá na sede, ele está lá, a senhora conversa com ele vai ajudando a senhora até eu voltar. Quando eu voltei, ela foi me procurar. Aí ela veio com uma aliança na mão. O que tinha a aliança dela? Todo o casamento dela não dava certo. Eu olhei na mão dela e falei assim, o que tem nessa aliança da senhora? Ela falou, nada não, é porque mandaram eu usar, sempre me deram essa aliança. É as alianças de todo casamento que eu tive. Só que quando eu olhei para a aliança, eu falei assim, a senhora pode me dar ela aqui? Quando ela tirou a aliança assim da mão, por que eu pedi a aliança dela? Porque eu olhava para a aliança dela, só que eu via a aliança quebrada, eu não via a aliança inteira. A aliança estava quebrada, eu via quebrado, por isso que eu pedi para ver. Quando ela tirou a aliança da mão, o demônio manifestou nela. A aliança não estava quebrada, eu via quebrado. Mas onde é que foi feito o trabalho para a vida dela não dar certo? Foi feito na aliança. Porque dessa última pessoa que ela estava com ela, e hoje agora tem 10 anos que ela está com essa pessoa, ela já estava separando também. Tem 6 anos que eu estou aqui que isso aconteceu. Ela estava 4 anos com aquela pessoa e estava separando. Homem nenhum parava na vida dela. Por que acabou e parou e mudou a vida dela? Porque tinha demônios que trabalhou de forma escondida no consciente dela, no pensamento dela, por causa de um trabalho que foi feito para fazer com que ela ficasse sofrendo naquela área determinada da vida. Se você não força que isso pare, que isso cesse, que isso saia, os demônios são legalistas, irmão. Enquanto você não manda, eles ficam. Enquanto você não age contra eles, dali eles não vão sair só porque você veio para a igreja. Essa mulher já estava aqui, eu já tinha conversado com ela tantas vezes, eu já tinha atendido ela várias vezes, o pastor já tinha atendido ela várias vezes, ela já tinha vindo aqui nessa igreja vários anos. Por que a vida dela não mudava? Porque aquilo tinha que ser expulso da vida dela. Para isso e por isso que Jesus deu a quem o segue. Aqui ele deu para os 12. Como agora estou eu e você aqui, ele disponibilizou para você esse dispositivo para você poder utilizar e botar ordem na casa. Não reclama do que os demônios estão fazendo. Toda pessoa que reclama do problema que está tendo em casa é porque você não está fazendo o que Jesus mandou. Porque se você expulsar o mal de lá, o mal não vai estar lá para você estar reclamando dele. Por isso que quando os discípulos levaram a sério o que Jesus mandou eles fazerem, o apóstolo Lucas, lá no seu livro, no capítulo 10, versículo 17, Lucas diz assim, e voltaram os 70. Como é que eles voltaram? Como é que eles voltaram? Com alegria. Diz assim, toda vez que eu orar, eu já vou ficar alegre. Por quê? Porque eles disseram, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Os demônios nos obedecem quando nós usamos o nome do Senhor. Meu irmão, use o nome de Jesus contra a doença. Use o nome de Jesus contra o mal, contra a tristeza, contra a depressão, a ansiedade. Use o nome de Jesus contra o desemprego, contra a miséria, a briga, a contenda, a raiva, a rejeição. Use o nome de Jesus contra aquilo que você tem dentro da tua casa, no seu casamento, a discórdia. O que está acontecendo na vida, contra os vícios. Use o nome de Jesus e você vai voltar com alegria, porque os demônios vão se submeter a você por causa do nome de Jesus que você está usando contra eles. Mas você não tem que estar pedindo Jesus para fazer. Quando eu fui para a igreja eu não sabia, e não esperei me explicar também, mas eu queria fazer. E eu ficava pedindo, Senhor, tira esse mal daqui, Senhor, leva para lá, faz assim, faz assado, põe aqui, põe acolá. E chegou uma hora que Deus falou assim, caso se eu tiver que fazer, para que eu preciso fazer? Eu tive que aprender, irmão, não foi pastor nenhum que me ensinou, foi Deus mesmo.
Deus mesmo que falou comigo, eu dei para você, eu não vou ficar fazendo, faça você, usa o meu nome. Acho que é João 16, é João 14, 26, ou João 16, João 14, 24. João 16, 24, coloca aí para mim, Anitta, deixa eu ver se é isso. É esse aí, ó. Então não é João 14, 26, não. É de João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. E segundo diz, por exemplo, nosso missionário, pedir é o quê? Determinar, fixar, ordenar, prescrever, dar ordem ao mal. É o que nós precisamos fazer. Os discípulos voltaram com alegria, porque o que Jesus mandou eles usarem contra o mal, contra as doenças, contra os espíritos imundos, eles usaram e os espíritos imundos se submeteram a eles, coisa que nunca tinha acontecido até então. Na forma que Jesus ensinou, não. Tem demônios que tinha submetido a Davi, por exemplo, quando Davi tocava a harpa, os demônios saíam. Mas na forma como Jesus mostrou de expulsar, de determinar, de ordenar, mandar os demônios saírem, ninguém ainda tinha utilizado. Jesus ensinou, os discípulos foram lá e fizeram. Meu irmão, põe ordem na tua casa. Chega lá, aqui dentro não fica o demônio da discórdia, da confusão, da contenda, o demônio da rejeição, do ódio, da ofensa, da maldade, da miséria, do engano, da opressão, do vício, aqui dentro da minha casa não fica. Eu tinha, por exemplo, minha sogra, como diz lá em Minas Gerais, que Deus a tenha, né? Lá em Minas Gerais é assim, minha sogra, ela foi embora em 2013, me parece, 2013, 2014, 2013, eu não lembro mais não. Sei que meu pai foi embora dia 1º de maio de 2010, meu pai foi embora, agora dia 1º, né, esses dias aí, o velhinho foi embora. Mas a minha sogra, ela ligava para minha esposa, ô Mônica, eu estou sentindo muito mal, minha filha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Era, como diz lá em Minas Gerais, era uma trem-aiada danada, irmão. Era trem para tudo quanto é lado, estou sentindo um trem ruim. Não, um trem ruim, um trem. Não tinha um trem bom para poder sentir, era só trem ruim. Estou sentindo um trem, uma coisa. Mineiro é assim, né? Eu estou falando porque eu sou mineiro, eu posso falar. Vocês não riem, não, que senão eu vou falar de vocês. Aí eu falei com a minha esposa, falei assim, fala com sua mãe se ela não quer vir passar uns dias aqui em casa. Aí ela topou. Falei com ela, pega o ônibus que eu vou buscar a senhora lá na rodoviária. Aí fui lá na rodoviária pegar ela, lá no Rio. Na época eu estava lá no Rio. Aí fui, peguei ela, levei para casa. Cheguei em casa, eu subi. A gente morava, acho que no 2º, 3º andar, não me lembro. Não tinha elevador. Subi com as malas dela. E ela subindo com a minha esposa, ficou trancando o carro lá na garagem. Eu cheguei na porta da minha casa e disse assim, demônio, a minha sogra está vindo aí. Ela vai entrar. Se você veio acompanhando ela, você vai ficar dessa porta aqui para fora. Aqui você não entra, nem que ela veio te trazendo. Quando ela passar por essa porta, você vai descer da vida dela. Minha sogra entrou, abri a porta, botei a mala lá dentro, minha sogra veio, passou. Você acha que a minha sogra reclamou de alguma coisa? Aí um dia eu estou lá com ela, e aí? Só estava fingindo, queria dar um passeio, só queria ficar à toa. Ô, Carlos, eu cheguei aqui, meu filho, quando pisei os pés pelaquela porta ali, eu não senti mais nada. Os trem desceu tudo, irmão, descarrilhou, né? Ô, meu filho. Aí ela passava a roupa lá em casa, lavava a roupa, limpava a casa para minha esposa e trabalhava e não sentia nada. Não tinha trem nenhum que incomodava ela, irmão. O trem nos encarrilhou mais e estava ela de boa lá. Por quê? Usamos a fé, usa a fé.
você vai voltar com alegria, que você vai falar assim, ó, parou, acabou, a briga lá em casa, acabou. Porque às vezes você já conversou com o filho, já falou com a mulher, mas a briga não para, então usa fé.